Johnny, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo conosco aqui A honra é minha. para falar do seu disco novo, Johnny, que eu estava hoje escutando mais uma vez para a nossa conversa. E eu fiquei pensando, principalmente na segunda parte dele, quando veio o seu dueto com a Daniela Mercury, depois com a letra de Itamaracá. É um disco muito do carnaval, né? Eu queria que você falasse um pouco da composição estética dele, tanto das imagens que você construiu e da musicalidade dele. Eu queria que o disco fosse esse grande passeio pelos ritmos latino-americanos. E eu acho que, como você bem observou, o carnaval ele é uma grande parte da nossa cultura, né? É, Tem até alguns autores que falam que o carnaval é uma negação da morte, né? É uma negação desse sistema que quer destruir a gente, que quer destruir o nosso prazer, a nossa cultura, né? A força que vem das ruas. É o momento que todo mundo se encontra nas ruas e finalmente faz a nossa festa, faz a festa popular, né? Então, realmente, o carnaval é muito presente nessa obra. Mas, além do carnaval, eu queria trazer também essas influências latino-americanas, da música caribenha, que também tem no feat com a Lia, o frevo, trazer as referências do Recife, do brega rock, que já viram uma característica do meu trabalho. E, nesse sentido, o álbum acaba sendo também uma grande coxa de retalhos de memórias, né? Memórias da vida, dos meus 38 anos até agora, tudo que eu vivi, os amores, os renascimentos, vivendo e morrendo de amor sob esse sol inclemente do hemisfério sul da América Latina. Opa, o Johnny caiu? Ih, caiu. Já de volta. Voltou? Opa. Oi, voltou, voltou. Voltou? Voltou. Principalmente nesse momento, né, de América Latina, é, com tanta visibilidade no mundo, no mercado da música, no cinema, né? De repente o Sim. Brasil, a América Latina virou o grande holofote, né, do mundo em termos Eita, de culturais, né? novo. E é isso. E aí quando chegou a hora de fazer a música com o Ney Matogrosso, por exemplo, muito, ficou muito claro que a música com ele, o título da música com ele tinha que ser o título do álbum, né? E Sim. também trazendo essas vozes, o Ney, a Lia, a Daniela, que são, para mim, pelo menos, algumas das maiores vozes da América Latina, né? Você tocou num ponto, Johnny, que eu tinha deixado mais pro fim, mas já que você trouxe, eu vou abordar agora, que é assim. A tua carreira deu uma virada com a música Volta quando ela entra no filme Tatuagem, que é aquele filme que fez um amplo sucesso. Você participa do filme cantando no bar que tudo acontece, né? No chão de estrelas, né? Que é o teatro, onde tudo ocorre. Foi um marcador na tua carreira, é o cinema pernambucano, e hoje nós estamos vendo o Agente Secreto, sendo um filme no topo na Europa, né? Mesmo com uma campanha fraca, foi indicado 2 vezes ao BAFTA. Isso foi uma vitória muito grande. Como você tem observado, então? E você é uma pessoa que gosta de cinema. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de cinema, que acompanha. E a sua carreira está vinculada a um filme marcante que é Tatuagem. Então, como você está observando esse momento e tendo participado desse boom do cinema de Pernambuco? É muito lindo, assim, ver. Era inimaginável quando o cinema se retomou, houve a retomada do cinema brasileiro nos anos 90. E o Recife, Pernambuco, foi um dos primeiros estados a fazer um longa-metragem, lá em 97, com o Baile Perfumado, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, no qual eu também apareço criança, Olha só. fazendo uma pontinha. Era inimaginável que o cinema brasileiro, o cinema pernambucano, pudesse chegar em 4 indicações ao Oscar, sabe? O cinema nordestino, vamos colocar assim, em termos Sim. mais amplos. Porque realmente, além de ser uma região que economicamente foi muito sabotada, né? Os incentivos a sistemática da produção era muito prejudicada. Então, a partir principalmente do governo Lula I, em 2003, e do governo Eduardo Campos, do primeiro governo Eduardo Campos lá em Pernambuco, são criadas leis, mecanismos contínuos de incentivo ao cinema pernambucano,
né? E Pernambuco faz cinema há mais de 100 anos, né? Tipo, um dos primeiros longas-metragens do Brasil, A Filha do Advogado, 1923, 24, por aí, é lá de Pernambuco. E é uma terra com muita cultura, né? Com muitas influências culturais, com muita identidade cultural própria. Eu tô, assim, emocionadíssimo, muito feliz, muito realizado pelos meus colegas que eu conheço Kleber, que eu conheço a equipe inteira que fez o Agente Secreto, Dora, Emily, Thales Junqueira, enfim, pessoas que também fez a direção de arte do Tatuagem, né? Começou lá no Tatuagem, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro longa que ele fez a direção de arte. Enfim, então eu estou realizado por esses meus amigos, por ver essa cena brilhar com força total no cenário internacional, né? Que não só nos Estados Unidos, mas já tem mais de quase 70 prêmios pelo mundo inteiro, né? Pela Europa, todo lugar que chega o filme impressiona. Kleber realmente é um artista impressionante. E o elenco, a equipe. Então, eu sou um cinéfilo de primeira hora, né? Tipo assim, o cinema é o que inspira até a minha música, né? As imagens, a estética da minha música, os clipes, né? Eu sempre estou lá roteirizando, dirigindo os clipes. Então, o cinema, ele é o grande motor, é realmente o que move a minha vida. E eu estou muito, assim, não poderia ser melhor. Espero que isso inspire mais cineastas jovens, que inspire mais incentivos, não só para o cinema, mas para a cultura pernambucana, brasileira, nordestina, como um todo, que o nosso soft power, ele ainda é muito inexplorado, né? Já tivemos alguns cavaleiros solitários, a Anitta, Carmen Miranda, há 70 anos atrás. A gente tem alguns cavaleiros solitários que vão exportar, né? Fazer parte dessa máquina do soft power. Mas eu sinto que agora o momento é estratégico, né? Da América Latina, do Brasil, como um ator proeminente, né? No cenário global. Então, eu espero que isso gere uma continuidade, né? Porque, por exemplo, está sendo muito discutido que ano que vem, talvez a gente já não tenha tanta visibilidade no Oscar, por exemplo. Porque esses filmes são o Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto são de cineastas que já vêm trabalhando há muito tempo, né? Formando a carreira deles há muito tempo. Mas aí a gente esquece que alguns poucos anos atrás o cinema e a cultura brasileira praticamente houve uma tentativa de extinção desse setor, né? Que ainda depende muito de recursos públicos, porque a indústria cultural brasileira sempre foi muito boicotada, né? Sempre foi para se formar, a formação dela, né? E a continuidade dela sempre foram muito boicotadas. Mas estou muito feliz. E é isso, eu sou muito feliz também que o cinema, a televisão, o audiovisual, as séries, também houve esse match com a minha música, com a minha obra. Começou lá em Tatuagem, mas aí já teve mais de 12 trilhas em novelas e séries da Globo. E aí, filmes e outras séries, aí eu também já perdi de conta. Você tem ideia agora que foi tipo a série Sensação do ano passado, tinha 2 músicas minhas na trilha sonora. Então, eu acho que eu falo essa linguagem cinematográfica na música, mas o cinema também responde e abraça meu trabalho. Eu fico muito feliz. E falando em você falar do seu trabalho, ele tem uma estética cinematográfica muito forte. E eu sei também que nos seus discos, a organização das músicas tem uma importância, né, forte, que você usa depois nos seus shows também. E nesse você abre com Querem Me Ver Humilhada. Quem quer te ver humilhada, Johnny? Ah, Marcelo. A gente vem de uns 10 anos aí muito difíceis, né? Tipo assim, quando você se torna uma pessoa pública, ninguém lhe ensina como é se tornar uma pessoa pública, né? E ainda mais sendo uma pessoa queer, os olhares que você vai atrair já são de ódio, de tentativa de apagamento, né? Esses olhares são muito fortes, né? E quando você é uma pessoa ainda por cima que se posiciona politicamente, aí esse ódio, essa tentativa de apagamento, ela vem com mais força ainda, né?
Então, nos últimos anos, foi bem, assim, a chegar do ponto de eu ligar a TV no noticiário e tá lá o apresentador negando, né, dizendo que estava rolando uma notícia que eu tinha morrido, mas que eu não tinha morrido, eu estava vivo e que era uma fake news, entendeu? Tipo assim, as pessoas me ligando preocupadas, você sofreu um acidente, coisas malucas que a gente sofreu nesse período obscuro, né, que a gente Sim. passou nos últimos anos. E fora outras coisas também de internamente, né? Porque quando a força de apagamento, de tentativa de apagamento vem de fora, você já espera, mas quando vem de dentro, né, problemas que eu passei com a minha família, de violência financeira, patrimonial, né, Uhum. quando vem de dentro das pessoas que deveriam lhe proteger também de dentro, aí você fala, cara, o que é isso, entendeu? Então, querem me ver humilhada é uma abertura do disco que é para falar, ó, quiseram me exterminar, mas eu tô aqui, ó. Quem só me fez sofrer, só me fez chorar, vai paga dobrado, cantar pro diabo quando a hora chegar. É quase um ponto de Sim. macumba. É para abrir o caminho, né? É para abrir o caminho. Para abrir o caminho, exatamente. Uhum. E falando em cena, esse é um outro ponto que eu tinha separado. Em 2016, eu fiz uma reportagem mapeando os artistas LGBTs da música brasileira, que foi um momento, né, entre 2013 e 2016, nós tivemos uma explosão, digamos, uma cena LGBT na música brasileira. E você é parte dela, Johnny. Passou uma década. Como está isso hoje, Johnny? Eu acho que a primavera queer, né, como a gente convencionou chamar, ela perdeu o fôlego, porque a gente passou o mundo, o Zeitgeist, eu acho que agora ele está orientado por uma coisa muito mais conservadora. Eu acho que essa coisa do 2013 eu diria até mais, até ali 2018, por ali. A força foi muito grande porque nós somos filhos de uma geração, né? A gente chegou como uma geração que a promessa era muito grande. A Sim. promessa do futuro era muito grande. Eu estava até brincando com os meus amigos, com um amigo meu que é DJ, que eu conheço há décadas. Eu fiz o meu baile de carnaval esse final de semana na Casa Natura. Aí eu falei, menino, os anos 2000, né, era maravilhoso, era aquela promessa, era presidenta mulher, presidente negro nos Estados Unidos, casamento gay sendo aprovado em tudo quanto é canto, as paradas LGBT batendo recordes de milhões e milhões de pessoas. Era aquela promessa, né? Ele falou, amigo, eu fiquei pensando assim, eu falei para ele, parecia que a gente estava indo em direção ao futuro e o mundo foi indo em direção ao passado. Aí ele falou, amigo, o futuro era só um chroma key. Ótimo! Era só um chroma key, a gente tava tentando chegar lá, mas era só um fundo verde. Aí eu fiz, cara, era o pior que era, né? Mas eu acho que o legado que essa primavera queer deixa mudou as estruturas totalmente, entendeu? Do Sim. discurso, das discussões que se fizeram dentro das casas da família tradicional brasileira. Né? A gente chegou com muita força, com um discurso político, com um discurso social, mas hoje em dia eu vejo essa cena, eu acho que perdeu o fôlego de subversão, né? Sim. Porque talvez alguns agentes tenham se acomodado no status quo, Uhum. entendeu? Então porque o status quo abraçou, né? Então às vezes eu sinto que alguns agentes se desarticulou, né? Porque também a gente passou por um período muito turbulento no governo de extrema direita que a gente viveu e querendo ou não a gente ainda também está se reconstruindo, né? Depois de pandemia, Sim. governo de extrema direita, enfim. Mas eu acho que também os filhos desse movimento ainda vão dar muito o que falar, né? As novas gerações, porque é isso que eu falei, o legado, as portas que foram abertas por esse movimento, por essa geração, acho que ainda vai reverberar por muitas décadas no Brasil. Uhum. E falando em mercado agora e dinheiro também, porque uma coisa é ter a cena, outra coisa é você também movimentar dinheiro, né, Johnny? Eu lembro que eu vi uma entrevista que eu fiquei chocado do Ivan Lins no Provocações, que ele disse que o streaming corroeu a aposentadoria dele.
Aí no ano passado nós entrevistamos o Ney Matogrosso, que falou que se ele dependesse hoje de direitos autorais, ele ia estar passando fome. Então eu te pergunto, como que tá isso hoje para você, Johnny Hooker? Eu acho que acontece uma coisa muito interessante, porque todo mundo finge que tá tudo bem. Como o mercado da música é muito desagregado, né, é muito desunido, todo mundo finge que tá tudo bem. E vamos performar sucesso nas redes sociais, porque é isso Uhum. que vende e ninguém tá tendo problema nenhum. Vamos fingir que não tá tendo festival sendo cancelado, vamos fingir que a circulação se tornou uma coisa praticamente impossível com o preço os custos de estrutura, de passagens aéreas. Vamos fingir que está tudo bem. Eu acho que tem um clima assim. Né? Tá todo mundo lascado, mas está todo mundo dizendo, não, está tudo bem. Sim. Olha que sucesso, entendeu? Então, eu estava até lendo uma matéria ontem de uma revista que eu sigo do mercado da música, dizendo que o investimento em novos artistas nos últimos 3 anos caiu muito. Por quê? Primeiro, o streaming não se paga, né? Porque é 0,00003 centavos de dólar por stream, né? Para você investir num artista novo, você tem que ter um dinheiro razoável, não diria assim que esse seja também muito dinheiro, mas um dinheiro razoável, para formar uma carreira, formar um público, fazer álbuns e turnês e ao mesmo tempo tem a pressão pelo sucesso imediato. Você tem que ter um hit imediatamente, né? Porque nas redes isso funciona assim, é tudo imediato. E tem uma outra questão também, que é a descaracterização da música. A música agora não é mais uma música que eu vou ouvir. É a música do vídeo. É a música da trend. É a música do vídeo do gatinho. É a música do vídeo que viralizou. Não é mais uma música que eu vou ouvir, que vai chegar até mim e eu vou... Entendeu? Então, rolou uma descaracterização do consumo musical no mundo, né? E isso se reflete também nos números da própria indústria, que não faz nada a respeito. Então, tá rolando um glitch nas redes. Johnny, eu vou só sair e entrar de novo. Um Tá bom. minuto, Tá tá rolando um bom? remix aí. É. Caian, deixa o Johnny e me tira da tela. Pronto. Inverte. Pronto. É isso, obrigado. Aí. E aí tá rolando isso, assim, essa descaracterização do consumo da música. Uhum. Por exemplo, o álbum que eu acabei de lançar, ele tem que ter, pra se pagar, 16 milhões de streams. É uma loucura isso, né, Entendeu? Johnny? Eventualmente, eu sou muito grato pelo meu público, pela minha carreira, por todo mundo que me dá oportunidade, que me dá espaço, e eventualmente a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Uhum. Mas é uma coisa assim, que se eu não tivesse meu catálogo, se eu já não tivesse músicas que fizeram sucesso, eu ia ficar 2 anos, por exemplo, sem ganhar nada. É o que Ney falou quando ele deu a entrevista, entendeu? E ainda por cima, Sim. e artistas como eu, por exemplo, ainda tem uma certa vantagem, porque eu sou compositor das músicas. Então, tem uma Uhum. fatia bem maior do rendimento delas. Então, é assim, é complicado, porque a conta não fecha. Às vezes você precisa investir mais para movimentar a carreira, mas Isso. está todo mundo fingindo que a conta está fechando. Então, Então, eu vi, e tem assim, tipo o Wagner Moura, o próprio o Kleber Mendonça, mas os atores têm feito um debate, né, por conta da reprodução da imagem deles que eles não recebem. No setor da música, Johnny, você tem algum movimento para debater o streaming, as leis? Tá tendo alguma coisa de um tem algum ganho movimento? mais? Sim, tem movimentos, sim, de tentativas de regulamentação liderados por Paula Lavigne, né, que está sempre lá atuando muito no Congresso, né, pelos direitos autorais.
Mas como sempre, eu acho que o momento geral que a gente vive é muito complexo, porque as Big Techs, elas viraram o terceiro governo mundial, né? O Sim. governo mundial à parte, com um lobby muito forte. Eu estava vendo o dia desses essa questão dos atores, né? Que eles fazem as séries e eles assinam cláusulas que eles não vão ganhar residual nunca. Essa série vai ficar sendo reproduzida para sempre e eles não vão ganhar. E eu fiquei pensando, cara, quando eu fiz uma novela lá em 2014 na Globo, até hoje pinga um dinheirinho, porque eles vendem para outras emissoras e isso é tudo, a televisão é tudo regulamentado, né? Exato. Como tem que ser, Sim. né? Por exemplo, uma coisa que salvou muito, muito a minha vida sempre foi justamente esse abraço do audiovisual e do cinema e da televisão na minha obra. Porque quando você tá com uma música tocando na TV, tá com uma música tocando numa série, você ganha o dinheiro do direito autoral, né? Mas se você bota numa série, minha música tá tocando lá em Tremembé e não tá gerando nada, né? Enfim, a gente ainda tem que caminhar muito assim nessa questão. E Johnny, no seu disco novo tem uma parceria, né, com o Ney Matogrosso, que é a música que dá título, né? E o Ney, né, nós tivemos recentemente o filme Homem com H, que é um filme maravilhoso. E eu fui no show dele no final do ano e eu fiquei assim maravilhado com a quantidade de jovens de 15, 16 anos que me parece que o filme teve esse papel, né? Que foi um filme maravilhoso. Quem não viu, assista Homem com H. É E fala um maravilhoso. pouquinho como que foi gravar com o Ney, como que surge a música, a ideia. Fala um pouquinho para nós como que foi essa experiência de gravar com o Ney. É um filme realmente maravilhoso, Marcelo. Eu fiquei apaixonado quando eu assisti. E eu acho que o filme realmente trouxe muito o público jovem para dar atenção para esse ícone intergaláctico que a gente tem, que hoje Sim. ele é intergaláctico. E é maravilhoso, uma história de vida emocionante, né? Essa música que eu gravei com ele, eu comecei a compor há uns 2 anos atrás. E assim que eu comecei a compor, eu entendi que eu estava falando dele. Sabe? Quando a letra começou a vir, eu falei, gente, isso é América Latina, é místico, tem uma cigana, é um bolero, é passional, é sobre, né, a vida de todos nós, né, o destino de todos nós, que é viver e morrer de amor. Isso é nem Mato Grosso, Sim. né? E aí quando eu concluí a música, após assistir o filme, O Homem com H, que a parte justamente que fala saiu 3 vezes é sorte, carta da morte, que foi um fato que aconteceu realmente com ele, né? Uma amiga dele foi tirar as cartas para ele, saiu 3 vezes a carta da morte, significando que ele ia passar por 3 grandes renascimentos na vida dele. E a música estava pronta, o sonho era gravar com ele, só faltava saber se ele ia aceitar. E aí eu mandei mensagem para ele, assim, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho que mandar. Tem que na vida eu sou assim, essa é a minha diretriz. Tem que fazer. Não pode se Sim. arrepender depois, ficar pensando, ai meu Deus, anos, eu devia ter mandado. Tem que fazer, tem que mandar. Tem que tentar fazer. E para minha grande surpresa e emoção e satisfação, ele topou na hora, né? Topou na hora, falou que queria gravar, que tinha adorado a música. Mesmo num ano muito difícil para ele, que foi o ano passado, porque teve muita agenda, né? Muitos shows, muitas aparições, foi muito requisitado. Ele não desistiu, ficou lá, me espere que a gente vai gravar, me espere que a gente vai gravar, me espere que a gente vai gravar. E gravar com ele foi assim uma coisa muito emocionante, assim. Foi um dia muito emocionante de encontro, de troca de experiências, de histórias de vida, né? De declarações de admiração pela obra um do outro. Foi muito significativo. E gravar o clipe com ele também foi muito lindo. Ele é um star quality 1000%. Ligou a câmera, falou ação, ele já, em dois movimentos de boca, ele já arrasou todo mundo. Enfim, eu acho que esse feat, né, essa colaboração, ela traz uma coisa de encontro geracional muito forte, muito bonita, que manda essa mensagem. As gerações, elas estão juntas,
né? Elas lutam pela mesma coisa, elas estão juntas por um futuro melhor, sabe? Sim. E, enfim, eu acho que Ney também, de certa forma, ele se vê muito, né, no meu trabalho, e no meu trabalho também de várias pessoas dessa geração da Primavera Queer, como uma continuidade também de várias coisas, discursos e movimentos e performances que ele começou lá atrás, né? Então foi muito assim, eu sempre digo que essa colaboração, esse clipe foi melhor do que o sonho, assim, foi melhor do que quando eu sonhei, ficou mais bonito do que eu sonhei. E isso é muito raro de acontecer. Ah, incrível. E, Johnny, né, o seu trabalho, o trabalho do Ney Matogrosso, da Cato, da Lineker, todos vocês têm muito forte a questão, né, da discussão das sexualidades e das masculinidades, né? Isso. E hoje vocês são artistas com visibilidade, né? E ao mesmo tempo, né, nós temos um governo, graças a Deus, progressista, um governo que está, digamos, ao lado dessas questões, é um parceiro. Ao mesmo tempo, nós temos uma ascensão de um masculinismo completamente violento, homofóbico. Tivemos essa história do cachorro lá, a orelha, que são 4 garotos que foram lá e torturaram. E o seu disco, o seu último recente, também é muito político sobre isso. Você fala sobre muito isso nas músicas de amor, sexo, liberdade. Como que você, então, tem analisado e como que isso tem dialogado com o seu trabalho? Esses paradoxos de uma masculinidade subversiva que vocês têm cantado e, ao mesmo tempo, uma ascensão de um masculinismo violento de extrema-direita. Há muitos anos, né, essa discussão a gente precisa fazer há muitos anos no Brasil, né? Eu lembro que há quase 10 anos atrás eu assisti um documentário justamente sobre a masculinidade nos Estados Unidos e como ela mata, né? Sobre como esse masculinismo mata, né? Então, essa discussão a gente está devendo há muito tempo de falar sobre a masculinidade no mundo, né? Tá devendo há muito tempo, porque não é só, não mata só a comunidade LGBT, mata as mulheres, né? Mata os próprios homens, né? Então, tipo, isso não é discutido, né? Essa cultura da masculinidade é intrinsecamente ligada à violência, né? Uhum. Isso não é falado, não é discutido, é normalizado, é o status quo, né? Eu acho que os nossos trabalhos, meu e desses artistas que você citou aí, já abriram a mente de muita gente, entendeu? Muita gente vem falar comigo, vem falar nas redes, né? Que assim, eu era um hétero top e as suas músicas e Flutua me abriu a mente. Uhum, sim. Porque a música, a arte é sempre um catalisador, né? Por como é emocional, como toca as pessoas no emocional, não é racional, não é uma coisa que você pode, você não pode. Toca no emocional, no fundo da humanidade delas, eu acho que sempre gera essa abertura da mente, né? A arte, ela serve para isso, né? Chacoalhar as pessoas e fazer elas abrirem a mente. Não, mas isso é realmente... Não. Eu acho que isso que eu sentia, me ensinaram a sentir assim, mas não é assim que eu sinto exatamente. Eu posso ir Uhum. contra isso, nadar contra essa maré. E eu acho que a gente tem que. É um caminho muito longo de desconstrução ainda dessas questões, mas eu fico muito feliz que eu, junto com a minha geração, tenhamos trazido um pouco, tentado quebrar, subverter um pouco isso num país tão arraigado por essa violência ligada à masculinidade, né? E assim, e ainda tem outro fator que, tipo assim, a maioria, ou muitos desses artistas dessa primavera queer, já eram trans ou transicionaram, né? E não que eu, em certo degrau, não esteja dentro do espectro trans, porque eu também renego um pouco o gênero, né? A Sim. construção, Uhum. né? Mas o construto social continua sendo de um homem. E eu sinto, às vezes, que isso causa mais estranhamento do que quando tem um gênero definido. É uma mulher,
né? Quando você está no meio, às vezes o estranhamento é mais, né? É para ser um homem ou é para ser uma mulher? O pensamento binário ele ainda é muito, né? Sim. É muito arraigado. Mas é isso, né? Filhos de Ney Matogrosso, Uhum. sempre subvertendo, tentando subverter. Dia desse, o Ciro Barcelos, do De Croquete, que inclusive é meu vizinho aqui perto, ele me falou, ele falou para mim assim, eu gosto do seu trabalho justamente por isso, porque não é nem mulher nem homem. E eu acho que esse aqui, ele falou, o caminho dos anos 70 era mais ou Sim. menos esse. Era isso que a gente queria ser. A gente queria ser estranho. A gente não queria ser nem homem nem mulher. Queria ser bicho, queria ser ET, queria ser alienígena, né? E eu acho que é mais ou menos esse caminho que eu sigo. Então, a gente paga um preço, mas eu acho que toda autenticidade, ela vem com preço, vem com a benesse, né, da liberdade, mas vem com o preço também do estranhamento. Mas eu não Claro. tenho nada a reclamar. A minha carreira tem sido linda, eu tenho feito tudo como eu gostaria, como eu queria, como eu imagino, como eu sonho. Teve um facilitador também, a gente estava falando de plataformas de streaming e redes sociais. Ali naquele momento, 2012 até 2016, as plataformas elas ainda ajudavam a impulsionar, né? Sim. Você postava uma coisa e muita gente via. Não tinha Você bolha. não É tinha que não tinha bolha. as bolhas Tudo ainda. chegava para todo mundo, porque não era Exato. algorítmico, né? Tudo chegava para todo mundo. Então você impulsionava, botava R$ 100 no post. Chegava em 1 milhão de pessoas se o conteúdo fosse legal, Uhum. fosse interessante. Entendeu? As Sim. pessoas iam repassando. Hoje em dia você posta, por exemplo, eu tenho 500 mil de seguidores no Instagram. Não chega nem para 5% às vezes. Exatamente. É. Entendeu? Então virou um grande outdoor. As redes sociais viraram um grande outdoor. Para chegar nas pessoas, você tem que pagar, né? Uhum. Então, isso não mudou nada, por exemplo, porque a gente está falando aí de indústria, eu estou falando mais da indústria da música independente ou dos artistas Sim. de outros ritmos. Mas, por exemplo, o sertanejo não afetou, porque o sertanejo é uma indústria bilionária. Então, Claro. é a parte, né? É isso aí, ela vai acontecer, o mundo acabando, guerra Uhum. nuclear, vai ser o sertanejo e as Sim. baratas, entendeu? Não, Então, e você tem uma questão hoje, por exemplo, quando você pega Instagram e Facebook, que as hashtags LGBT, gênero, são derrubadas por porque quem orientação são os donos, política. né? Você lembra ano passado, quando o Trump ganha e o Zuckerberg faz um vídeo dizendo que eles iam desincentivar a diversidade, né? Então, isso afeta, óbvio, quando você fala do impulsionamento que não chega a dez É, por cento do seu público, está é. relacionado diretamente com isso. Diretamente. E a masculinidade também que a gente tava conversando. É Sim. a resposta dela. Ela sempre teve no poder, né? Eita, sumiu. A masculinidade sempre teve no poder e agora ela não quer dividir espaço nem com 0,5%, né, das pessoas, da diversidade, né? Então, acontece isso também, né? Será que Marcelo irá voltar? Pior que eu preciso sair daqui a pouco. Oiê, tá sem áudio. Começamos a falar mal das plataformas, vieram aqui derrubar a Já gente, né? fomos derrubados. Vamos derrubar essas aí que estão falando mal da gente. Bom, mas então, Johnny, para a gente encerrar também, que está no nosso tempo, eu queria que você falasse agora para nós da agenda, né? Acabou de sair o disco, como que está a sua agenda de shows, que você falasse um pouco como que está organizado isso. A gente vai estrear agora o show do álbum novo no Hack Beat, que é um festival maravilhoso que tem lá em Recife durante o carnaval, no dia 16. Dia 20 tem show aqui no Sesc Santo André e tem mais outros shows aí
sendo confirmados. Fiquem atentos nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok. Tô sempre, né? Eu virei um produtor de conteúdo, como todos nós, né? De todas as profissões. Então, tá sempre lá sendo alimentado. Mas a gente está trabalhando nesse show novo, tá lindo demais, emocionante. Eu sinto que no repertório do show novo que a gente está trabalhando, que esse álbum chega quase como um complemento a tudo que eu já fiz, entendeu? As músicas se encaixaram assim no repertório de uma maneira que eu fiquei pensando assim, parecia que estava faltando essa música aqui, parecia que já estava faltando, já tinha os espaços para as músicas do álbum novo. Parecia que essa música que estava esse momento aqui do show, só tava esperando essa música chegar. Tá muito lindo, tô muito feliz. E a gente vai estrear em Recife, que é a minha casa, né? Minha cidade natal. Então não poderia estar mais feliz. Acho que você tocou num ponto rapidinho. Eu vi a Cel numa entrevista dela falando da dificuldade de repente ela não era mais só cantora. Que ela tinha que ser influencer, que ela detesta fazer isso. Sim. Isso é uma questão também, né, Johnny? Não basta ser só cantor, compositor e produtor, né? Tem que ser o influencer também, né? É muito chato, né? É muito chato, porque, por exemplo, as redes sociais elas criaram essa ilusão de que os artistas são seus amigos, eles estão próximos ali, né? Então eu acho que é uma coisa assim que eu adorava quando eu era adolescente, assistir MTV, eu deixava a MTV ligada no meu quarto, na minha casa o dia todo. Mas eu não queria ser amigo de Madonna. Eu não queria ser. Eu adorava a arte dela, eu queria ver os shows, eu queria ver sabe, eu queria ver os discos, eu queria olhar os encartes, eu queria ver as fotos, né? E aí virou todo esse mercado, né? Hoje em dia, do dentista ao advogado, todo mundo tem que produzir conteúdo, porque virou uma blogueiragem infinita, né? Para vender o seu produto, você tem que estar lá no outdoor falando sobre seu produto, né? O tempo todo. Mas, e ao mesmo tempo, isso é muito caro, né? Vídeo. Não tinha outra coisa para eles inventarem, não. Vídeo é muito caro de produzir. Então você tem que ter dinheiro para produzir as coisas. Porque as pessoas acham assim que, não, a pessoa pegou um celular na sala de casa e fez. Mas não, essa galera que tem milhões de visualizações de Instagram e Twitter, tem uma equipe por trás, tem uma equipes de roteiristas, equipes de direção, de iluminação, de tudo. Não é, do it yourself. Do it yourself é o punk. Do it yourself é o que a gente faz, fazendo show, nas casas de show, divulgando o show boca a boca. A gente é o verdadeiro punk, entendeu? Mas é isso, mas tudo bem. Se os tempos encareciam, o mundo encaretou, o que é que a gente pode fazer? Continuar escandalizando as pessoas.